mais um Papo 20, o programa que acontece num ambiente repleto de arte e cultura da 20 Medical Offices. Aqui, nós recebemos experts na área de saúde e bem-estar para conversar comigo, Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host deste podcast. Aproveito já o ensejo da introdução para pedir a você para curtir e compartilhar este episódio com quem você ama e gosta. Lembre-se, você é o nosso maior parceiro. Hoje receberemos aqui a doutora Ingrid Vitória, que é psicóloga. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui hoje, né? Para mim, falar de psicologia é uma grande alegria, né? Eu sempre gostei muito dessa história, desde os meus 13 anos de idade, eu sempre curti muito psicologia. Fui me apaixonar, né? Sou psicóloga e atuo pela abordagem da psicanálise e a psicanálise lacaniana. E como que tudo isso começou, né? Eu entrei para a faculdade com 18 anos de idade. Eu já tinha ali uma paixão de curtir algumas páginas sobre psicologia, algumas frases bem reflexivas. A gente pergunta, nossa, por que isso impacta tanto, né, o ser humano dessa maneira? Então eu falei, vou estudar psicologia para saber que negócio é esse, né? Que impacta tanto a gente, causa tanto efeito e acaba a gente refletindo, levando a gente a uma reflexão sobre a vida. Então eu fui fazer psicologia quando eu tinha 18 anos, né? Como que, então, eu cheguei ali na faculdade, aí qual área da psicologia que dá mais dinheiro? Fiquei pensando nisso, o que eu vou fazer? Porque a gente descobre que o psicólogo está em todos os lugares, né? Às vezes a gente pensa que ele está ali só no contexto clínico e não. Ele está ali na organização, dentro do hospital, nas políticas públicas, na escola. Então, o psicólogo, ele está onde ele precisar estar, onde tiver questões de saúde mental, ele está ali, né? E aí eu falei, bom, você é psicóloga organizacional. E aí eu fiquei ali até alguns 2 primeiros anos da faculdade pensando que eu ia para psicologia organizacional, né? E aí eu fiquei olhando, pensando, conforme ia estudando a psicologia, eu falei, bom, acho que não é isso que eu quero, né? Então eu acabei ali durante 5 anos descobrindo o que eu queria. Nesse mesmo percurso eu fazia cursos de idiomas, e aí eu vou contar como é que eu cheguei para a psicanálise. Isso, já estava na faculdade, não? Quando eu estava fazendo curso de idiomas, Isso. não, eu estava no ensino médio, né? Só que eu estava terminando ali os meus cursos. E aí, como é que eu cheguei na psicanálise, né? Eu fiz curso de alemão, e aí, quando a gente estava ali no curso de alemão, a gente falou sobre Freud, né? Quem é Freud? E aí, ali, a gente estudando um pouquinho do Freud, e eu falei assim, que legal, né? Porque Freud, ali, a psicologia, ela traz muito aquela questão orgânica, também traz as questões sociais, mas aí Freud, ali, a psicanálise, falou, olha, existe um negócio chamado inconsciente, que ele move as nossas ações, move quem somos, as nossas falas que a gente fala, não deveria ter falado aquilo, por que que eu falei? É o inconsciente gritando, né? Entendi. Então, aí eu fui ali me apaixonando pela psicanálise através do meu curso de alemão também. Então, cheguei ali e falei, bom, vamos lá, então estudar um pouco de psicanálise. E aí, no meu último ano da faculdade, a gente tinha os estágios obrigatórios, eu fui fazer estágio clínico em psicanálise, né? Então, a gente fez o meu estágio clínico, foi pautado na psicanálise. E aí, a psicanálise, ela começou com Freud, mas veio outras pessoas que falaram, bom, o que ele fez, perfeito, né? Então, ela se divide em vários teóricos. A Melanie Klein, o Winnicott, o Ferenczi. Aí, chega no Lacan, na década de 60 na França, ele chega ali nessa época, e o Lacan, ele era francês, né? E ao mesmo tempo que eu fiz curso de alemão, eu fiz o curso de francês também, né? Então, eu também ali falei, bom, por que eu não vou pedir para falar, não. E aí eu cheguei ali e falei assim, bom, legal, né? Porque durante também o curso eu entendi algumas palavras que vinham desse algumas palavras que a gente usa na psicologia e também na psicanálise, que vem desses idiomas, eu tinha um pouco mais de facilidade, né? Dizem que Lacan é o mais difícil de entender. Bom, para mim ele é o mais fácil, né? Eu acho que a gente entende aquilo que a gente gosta, né? Que tem a ver com a gente. Entender isso aí. Então, basicamente, você tem o pensamento freudiano e existem subpensadores, é isso? E eles fizeram um desmembramento do pensamento, é isso? Basicamente, né? Que nem filósofos, né? A gente começou ali na Grécia ali com os primeiros filósofos, depois surgiram outros, né? A mesma coisa. Freud foi o primeiro a falar, olha, a gente entende a questão orgânica, social, mas existe um negócio chamado psique, né? Que daí as pessoas falam assim, Freud, mas onde é que fica a psique? Né? Até na época que Da Vinci, né, tava ali descobrindo o corpo humano, onde ficava o coração, o pulmão, o cérebro. Aí falaram para ele assim, mas onde é que fica a psique? Freud fala, olha, é o corpo inteiro, né? Então, para a gente que é da psicanálise, a gente vai falar depois de somatizações, né? Então, a gente já está entrando no outro assunto aqui também. Porque Freud fala assim, olha, se a boca se cala, as pontas dos dedos falam, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Se a gente se cala, tudo que é a nossa psique, ela vai falar.
Então, vai vir, por exemplo, qual que é o sintoma da ansiedade? Coração disparado, às vezes uma dor de estômago, uma dor de barriga. Então, ele está falando, olha, o seu corpo está dizendo que existe um negócio aí que você não fala, né? Tem um negócio aí que você ainda não conhece, que é desconhecido. Então, Freud fala, olha, existe um negócio chamado inconsciente, e ele é desconhecido, né? O Winnicott, por exemplo, ele era pediatra, né? E aí, depois que ele viu a teoria freudiana da psicanálise, ele falou assim, olha, eu vejo algumas coisas no meu consultório ali dentro da pediatria que realmente são emocionais, né? E aí o Winnicott vai lá e desenvolve, a partir da teoria de Freud, a psicanálise winnicottiana, pautada junto com a pediatria, um modo de entender as crianças, por exemplo. Né? A Melanie Klein foi a primeira mulher a estudar psicanálise. Né? Então, a Melanie Klein, ela estava ali, foi estudar. Óbvio que os filhos dela foram seus primeiros métodos de experimento, assim como os filhos de Freud também foi. A filha de Freud seguiu ele, né? A Anna Freud. Então, a Anna Freud criou uma teoria muito específica sobre adolescentes, então é essa a ideia. Freud veio, trouxe um monte de coisa e a galera foi ali estudando, foi ali saindo a partir dele. E todos mais ou menos nessa época, década de 60, 70? Ou... Bem antes, né? Tem uns bem antes. Freud é de 1800, né? Então, é ali no comecinho. Lacan é um dos mais recentes, com muitas aspas, né? Que é ali da década de 60, né? Então, ele está ali dentro dessa década na França, da década de 60. E aí ele falou assim, olha, beleza, né? Vocês estão aí trazendo tudo isso, mas vocês esqueceu que Freud tem umas coisas aqui que a gente ainda precisa falar, né? E aí Lacan, ele pega alguns contextos sociais. Então, ele cata algumas críticas sociais para justificar, ou principalmente para trazer uma luz sobre as patologizações, sobre as doenças mentais, sobre os transtornos mentais. Ele fala, olha, tem causa social, a sociedade adoece, né? Então, Lacan, ele vai usar o princípio da alienação. Né? Então, eu acho que o papel principal de quem faz terapia lacaniana, né, é a gente desalienar o sujeito das questões sociais que nós estamos alienados. Né? Então, ele fala assim, olha, existe uma falta em cada ser humano e ele se aliena a um modo de vida que ele acha que é a partir dali que ele está vivendo, mas, na verdade, ele está angustiado, ele não está sendo ele mesmo, ele não está pautado no próprio desejo. Então, Lacan traz mais essas críticas sociais junto com a parte da psicologia, da psicanálise, da filosofia, ele traz mais essa iluminação, digamos assim, sobre como que a sociedade pode ser adoecedora para o indivíduo. Entendi. Muito interessante. Engraçado, assim, por mais que a gente ouça falar, e assim, o nosso podcast, apesar de receber aqui experts na área de saúde e bem-estar, o nosso público é o público em geral, público leigo, pessoal que... um cidadão comum. Então, é interessante que a gente esmiúce questões do pensamento, como você está falando, porque por mais que possa parecer uma obviedade para quem sabe, e sabe muito como você, acho que essa parte de esmiuçamento é interessante. E aí você falou um pouquinho sobre somatização. E aí, o que Lacan fala sobre isso? Tem sim. A somatização, por exemplo, né? Às vezes a gente tem crianças que às vezes chegam no consultório com crise de ansiedade muito grande, né? Então essas crianças às vezes chegam com feridinhas, né? Às vezes de tanto coçar, às vezes é aquele roxinho que a gente fala assim, nossa, mas a criança não bateu. Não chega a ser uma automutilação, não. Chega também, né? Mas acho que a gente pode começar com esse básico, né? Pode chegar assim a automutilação, com certeza. Mas é, por exemplo, esse roxo que surgiu. Não bati, não caiu. Da onde que veio esse roxo? Né? Esse roxo está comunicando que há alguma parte ali que está doente, né? O corpo está adoecido, né? Então pode vir através de coceiras, né? Então geralmente crianças muito ansiosas, elas se coçam bastante, acaba saindo feridinha, né? Acaba saindo um roxo, acaba saindo algumas pintinhas vermelhas no corpo. Então o corpo, ele comunica que há alguma coisa ali que não está muito bacana, né? Então às vezes essa criança acaba tendo, por exemplo, o intestino preso, né? Essa criança acaba tendo muita dor de estômago. A gente não sabe por que essa criança está tendo dor de estômago. Você fala assim, nossa, mas ela tem uma alimentação super saudável. O que está acontecendo? A gente precisa investigar. Né? Então, a somatização, ela se manifesta de muitas maneiras. Né? Pode ser tanto, às vezes, a gente também fala um pouco da rinite alérgica, que às vezes ela pode ser questões de somatizações, questões emocionais, por conta da gente estar ali muito, com os pensamentos muito lotados, a gente acaba baixando a imunidade do nosso corpo também. Então, acaba ali criando crises de rinite alérgica, que às vezes são questões emocionais. Né? Então, a gente tem sempre que questionar como é que está meu emocional e como é que ele está refletindo na minha saúde biológica, na minha saúde física. Né? Então, algumas coisas acabam sendo
agravadas ou acabam vindo esse adoecimento por questões emocionais. Entendido. E você falou, a gente estava conversando antes aqui de começar o nosso episódio, você falou que tem uma demanda no seu consultório que é muito dividida entre mulheres e crianças, né? Mas aí fica um questionamento. A abordagem na parte de psicanálise com criança deve ser um desafio, assim, gigantesco. Como que faz para fazer uma psicanálise? Qual a idade que você começa a colher resultados de fato com isso? Como que se faz? Abordagem? Na verdade, assim, não tem idade específica para começar a terapia infantil. Tem psicólogos que atendem a partir de 2 anos, né, 1 aninho, já começa ali a atender. Mas óbvio que tudo vai depender da demanda dessa criança, demanda desse bebê, vai depender muito, né? Assim, a abordagem, a psicologia por inteiro, ela aborda, né? Então, independentemente da abordagem, dá para atender criança. O que a gente, como que funciona a terapia com criança? Através do brincar, né? O Winnicott vai falar muito sobre a questão do brincar, Melanie Klein fala muito da questão do brincar. Então, é brincando que a criança comunica ali as angústias dela. Nós, por exemplo, que somos adultos, a gente conversa, a gente fala, apesar de ter muitos adultos que não conseguem falar sobre aquilo que sentem, a gente fala aqui, na comunicação verbal. As crianças falam através dos desenhos, as crianças falam através de jogos. Por exemplo, elas estão jogando algum jogo, não entendeu a regra ou não gosta de perder, se manifesta ali. Então, a terapia infantil é através de brincadeiras, né? Ela através de jogos. Tem crianças que conversam, já chegam super falando como foi a semana A sessão e que você tal. faz com brincadeira com a criança? Isso, com jogos, né? Então, tem criança que gosta muito de pintar. Então, tem paciente meu que só quer saber de desenhar. Então, vamos desenhar. Ali ele tá me contando alguma coisa que tá acontecendo. Você quer trocar de emprego comigo? Você tá aí, vamos desenhar. Né? Tem que... Não, é isso mesmo, né? É divertido. Eu falo que eu me divirto. Às vezes é 50 minutos jogando Uno, né? Então é uma diversão. Mas ali a gente consegue ver muita coisa, né? Melanie Klein fala muito sobre isso, o quanto que ela observava nas crianças ali a questão do brincar e como que elas se comunicavam através daquilo, né? Lacan, ele não fala muito sobre a questão da criança. Lógico que ele colocou uma teoria ali, que é a teoria do espelho, por exemplo. O que eu quero dizer quando ele não fala é que ele não tem uma teoria muito específica como o Winnicott e Melanie Klein tem. Mas ele fala que existe a teoria do espelho. Né? Então, ele fala assim, ó, todas as coisas se comportam como espelhos. Né? Então, o bebê, por exemplo, a criança, ela ainda não consegue se enxergar totalmente por completa. Então, ela é muito fragmentada. Ele fala, olha, esse bebê ele é fragmentado. Né? Então, como é que ele se vê? Ele se vê ali pela mãozinha que ele ergue e enxerga, né? Ele vê ali pelo pezinho. Ele entende que o seio que amamenta ele faz parte dele também, né? Então, ele entende que tudo aquilo que causa um prazer nele faz parte dele. Porque ele ainda não se reconhece como ser inteiro. E aí, depois que as crianças crescem, né? E elas conseguem ali se ver por inteiro, de fato, agora no literal, na frente de um espelho, se verem completas, elas começam, então, a buscar esse outro referencial que não é mais seus pais. Porque antes, como que elas poderiam se ver inteiras? Através dos seus pais. Né? Então, aquela pessoa que me amamenta, aquela pessoa que cuida de mim, ela me torna completo, ela me torna por inteiro. Né? Ela é meu espelho que eu consigo me ver, então, como um ser que existe. Né? E aí, depois, quando a criança começa a crescer, começa a desenvolver, ela vai em busca de outros espelhos. Então, é o que Lacan vai falar que ali começa, talvez, o processo de alienação. Né? Como que a gente se aliena à imagem do outro? Então, às vezes, tem crianças que podem chegar no consultório com queixas, por exemplo, de autoestima. Né? Crianças, às vezes, que não conseguem se enxergar como crianças bonitas ou crianças dentro de padrões, porque elas olham ali e falam, bom, esse reflexo aqui de uma colega minha que tem um estereótipo não é o meu. Né? E aí vocês vão falar assim, nossa, mas já. Né? Hoje, a importância da psicoterapia infantil também, já colocando aqui, por que é importante as crianças fazer terapia infantil? Porque a gente fala assim, então eu pago você para você brincar com meu filho, né? Então, qual que é a ideia da psicoterapia infantil? Se a gente cria crianças conscientes sobre si, sobre os seus limites, o limite do outro, o limite do universo, se elas conseguem ali conhecer quem são elas, suas qualidades, seus defeitos, suas emoções, elas conseguem se reconhecer, a gente cria talvez adultos menos problemáticos com a vida. Né? Não estou dizendo que, nossa, só porque a pessoa fez terapia infantil, quando era criança, ela vai crescer um adulto super 10, que não vai ter encrenca, não vai se frustrar. Sim. Não. A gente não está defendendo ou colocando ali uma capa da proteção nessa criança porque ela faz terapia. Mas a gente ensina ela a lidar melhor com as coisas, sim.
né? Ela cresce um adulto sabendo lidar melhor com as coisas e Uhum. principalmente se conhecendo. Eu acho que o princípio fundamental, independentemente da abordagem do psicólogo, é o autoconhecimento. Se a gente não produz autoconhecimento para o nosso paciente, então a gente não está fazendo ali o trabalho direito, principalmente conscientização. Se a gente não conscientiza esse paciente sobre aquilo que ele sente, aquilo que ele se enxerga, né, aquilo que angustia ele, então aonde é que a gente está levando esse ser humano, se não é ali para conscientizar-se de si, né? Então a importância da terapia infantil é justamente essa, né? Algumas crianças agora queixam, como é que elas vão parar? Tudo depende, né? Tem crianças que vão parar no consultório porque são crianças que têm muita raiva. Aí a criança só sente raiva, sente raiva, sente raiva. Tem crianças que vão parar porque chora o tempo todo. Ou crianças que não conseguem se socializar. Dificuldade com frustração. Dificuldade com frustração. Então, tudo ali é um motivo, talvez, para se investigar, né? Por exemplo, eu acho que um dos grandes problemas que a gente vive na sociedade atual é que a gente hoje fala assim, ou a criança ela é muito comportada, aquele anjinho né, aquele doce de anjo que a gente fala que é essa criança, ou é aquela criança que bota tudo pro ar, toca o terror, né? Só que a gente fala assim, beleza, né? Algumas pessoas podem criticar o psicólogo e falar assim, nossa, mas vocês estão passando pano, então, para falta de educação. Não. Mas nós temos que entender uma coisa. As crianças se comunicam através de birras. Né? As crianças se comunicam através de choro, as crianças se comunicam através de tacar brinquedo na parede, né? Quando uma criança taca esse brinquedo na parede, poxa, é igual a gente adulto. Às vezes a gente não tá com raiva, a gente fala assim, nossa, vontade de tacar não sei o que na parede, quando a gente tá com muita raiva. E por que essa criança não pode tacar? O que faz dela um ser que não pode sentir raiva, né? Um ser que não pode sentir tristeza. Agora a gente tem que sempre se questionar, né? Às vezes a gente está tendo muita crise, por exemplo, de crianças fazendo birras no shopping, né? A gente tem que se perguntar, será que essa criança está comunicando o quê, né, para essa mãe? Eu quero a sua atenção, porque é o único jeito que eu consigo comunicar para você, que você consegue olhar para mim, é através do meu escândalo no shopping. Então, essa criança está pedindo o quê? Atenção. Essa criança está pedindo para ser vista, essa criança está pedindo para ser acolhida, essa criança está pedindo para ser entendida, né? Às vezes tem crianças que são muito apáticas, por exemplo, o pai fala assim, nossa, mas eu falei que eu ia comprar o melhor brinquedo que ele queria, e aí ele falou para mim que não quis. Talvez ele está te dizendo que ele não quer o seu dinheiro, né? Ele quer você, né? Então a gente precisa, talvez, entender as crianças, porque às vezes a gente acaba retrocedendo, talvez, historicamente, quando naquela época que a fase infantil não era reconhecida, né? Eram mini adultos. Então, a gente está criando esses mini adultos, que a gente bota em frente o celular e fala assim, olha, dá conta aí das suas emoções, de você viver, de você existir, enquanto eu faço qualquer outra coisa. Eu não estou criticando pais que trabalham, pais que não têm um tempo total de qualidade com os seus filhos. A gente entende a vida, né? A gente entende as correrias. É por isso que em algum momento a gente vai ser frustrado, né? Claro. É por isso que em algum momento a gente vai criar o que a psicanálise sempre vai tratar, os benditos dos traumas, né? Então é ali que a gente se encontra com os nossos traumas. E não tem como, aí já vou puxar para os adultos que eu atendo, a gente falar assim para eles, assim, às vezes eles chegam no consultório e aí fala muito da vida adulta, não tem como você fazer psicoterapia, ainda mais na verdade da psicanálise, sem falar da sua infância. Uma hora a sua infância grita, uma hora a sua infância aparece, uma hora o seu trauma de infância vai surgir, uma hora a sua angústia da infância vai surgir. Então, a gente tem que... Tem um teórico, o Condado Coligares, né, que ele é um psicanalista bem contemporâneo, que ele fala assim, a infância é o chão que a gente pisa o tempo todo na vida adulta. Né? Então, a gente pisa na nossa infância. Por isso que é importante a psicoterapia infantil, porque se a gente cuida desse chão que a gente vai pisar a vida inteira, então talvez a gente pise menos pedra, a gente tropece menos, a gente pise menos espinhos, a gente consiga pisar melhor, a gente consiga andar melhor, né? Então a gente precisa cuidar dessa infância. E é em todos os sentidos, né? Agora em maio a gente teve, por exemplo, a campanha do Maio Laranja, que é a conscientização à exploração sexual de crianças e adolescentes. E que ninguém fala muito sobre isso, né? Então, eu acho que o meu maior questionamento, quando eu escolhi atender crianças, porque também é uma coisa que não existe muito atendimento infantil aqui na cidade, muitos psicólogos que atendem criança. Então, quando eu escolhi, foi justamente por esse fato. Como que a gente está cuidando dessas crianças? Como que essas crianças estão sendo vistas? Que geração é essa que a gente está criando?
né? Que geração é essa que a gente está permitindo que exista daqui para frente? E um ponto muito importante também que a psicanálise traz é o seguinte: o sintoma da criança sempre é o sintoma do pai e da mãe, né? Quando falo pai, é o sentido dos pais, né? O sintoma é deles. Mas como assim? Não entendi. Porque o que acontece? Se a criança está num lar, né, muito agressivo, um lar muito negligente, o que essa criança vai expressar para você? Negligência, Coisas, sim. raiva, tédio, angústia, tristeza. Não tem como essa criança crescer num lar negligente e ela não manifestar ali, né? A gente está dizendo que as crianças são papéis em brancos ou caixinhas vazias que a gente só preenche elas o tempo todo. Não, a gente está dizendo o seguinte: o sintoma dos pais se manifesta nessa criança. Então, também um outro ponto importante: não adianta você mandar seu filho para terapia e você não faz terapia, né? Tem gente que às vezes pensa assim: olha, quanto tempo que vai durar a terapia aí? 6 meses dá conta? Não, 6 meses não dá conta de eu consertar o seu filho, né? Não dá conta em 6 meses, porque é um processo, né? A psicoterapia é um processo. Tem pessoas que ficam 20 anos em psicoterapia e tem pessoas que vão ficar 2, 3. Isso depende muito da demanda de cada um. Exato. Né? E assim, quando você tem crianças alcançando ali o consultório de psicanálise e tudo mais, quando você percebe que nitidamente o problema não está nem tanto na criança, mas sim nos pais, e aí? Como faz a abordagem? Deve dar bastante problema de você falar, então, meu querido, veja bem, o seu filho é normal, o problema não é ele. Eu acho que isso é um dos pontos que a maioria dos psicólogos correm de atender criança, né? São os pais, né? Porque às vezes também, eu acho que muito do que a geração de crianças que a gente está tendo hoje são de pais que não conseguem lidar com suas próprias angústias, né? Então, às vezes a gente fala, olha, o que está acontecendo? O seu filho me apresentou determinado comportamento, assim, assim, e eu percebo que isso vem de você, percebe? Então, olha, precisa olhar para isso, precisa cuidar. Então, se for uma questão mais grave, assim, a gente recomenda, olha, você precisa estar em terapia, né? Porque a criança vai continuar com esse comportamento enquanto você tiver com esse comportamento. Então, a gente precisa ser profissional. Essa deve ser difícil, hein? É muito difícil, porque tem pais que aceitam e tem pais que vão tirar filho da terapia. Entendi. Né? Então não vai mais nessa que foi o meu caso quando eu era estagiária, né? Acabou que tirou o filho da terapia, né? Um adolescente que eu atendia tirou, né? Porque também tem um grande problema, e são vários assuntos que vão surgindo aqui, de mães que não conseguem perder o poder sobre os seus filhos, né? Então, se a psicóloga vai lá e fala que eu tô errada, como assim ela tira o meu poder de onipotência materna? Né? Como assim ela tira a minha onipotência enquanto mãe dessa criança? Né? Então, às vezes, justamente os pais levam os filhos para a psicoterapia para eles serem consertados, né? Para eles saírem dali crianças novinhas em folhas que não dão mais dor de cabeça para eles e assim eles pensam que eles podem viver melhor. Não, essa criança está tendo problema porque você talvez está produzindo problema. Então, a gente precisa fazer essa devolutiva, a gente precisa ser profissional, a gente precisa ser ético. Né? Por isso que a psicologia tem um código de ética, ela tem todo um código de conduta que a gente vai seguir para poder dar a devolutiva para esses pais. Né? A psicoterapia infantil, ela começa com entrevista com os pais. A gente não fala assim, olha, entra aí a criança, vamos lá jogar um jogo. Não, a gente faz uma entrevista com esses pais. Qual é o motivo, qual é a razão? A gente tem um protocolo que se chama anamnese. Então, a gente faz uma anamnese infantil para saber desde quando a criança foi concebida até a idade atual dela. Então, a gente investiga muita coisa, né? A gente faz ali um processo de psicodiagnóstico. Então, são 12 sessões praticamente que a gente fica ali só observando, a gente fica ali vendo o que está acontecendo, o que apresenta, e a partir dessas 12 sessões, a gente monta um plano de estrutura do que a gente vai trabalhar, o que não vai trabalhar. A gente tem testes psicológicos específicos para as crianças, né? Então, a gente pode aplicar esses testes, e é uma coisa que só o psicólogo pode aplicar. Esses testes psicológicos que a gente fala, olha, a gente vai ter que aplicar um teste para poder investigar uma coisa que às vezes a criança não está comunicando tão explicitamente, ou ela comunicou uma coisa que eu sinto que precisa ser investigado. Eu vou lá e aplico um teste. Então, de novo, né? Isso vale, por exemplo, para abuso sexual? Vale para abuso, vale para questões de violência, bullying também. Então, vale para bastante coisa. Que é uma coisa que você não pode abordar abertamente, mas aí você faz o teste para poder ter essa informação. Isso, ali aparece bastante, né? O que na psicanálise a gente chama de testes projetivos, né? Os testes projetivos, eles estão mais ligados ali a conceitos psicanalíticos, né? Justamente porque a psicanálise tem essa questão da projeção, né?
E, querendo ou não, que não são as crianças, senão as próprias projeções dos pais, né? Certo. Então, eu projeto, tenho esse filho para que esse filho realize todos os desejos que eu Que eu não não consegui consegui. E joga uma realizar, carga absurda em né? Eu cima da jogo uma criança. carga absurda sobre essa criança e falo, olha, você precisa dar conta daquilo que eu não dei, né? E aí você fica ali explorando essa criança. Então, é o que a gente vai chamar de projeção, né? Entendido. Freud fala, olha, tudo na base da projeção. Então, a questão, por exemplo, também entra um outro tema, né? Quando a primeira vez que a gente se apaixona, a paixão ela é pura projeção daquilo que você espera do outro, Certo. né? Então a psicanálise ela trata muito isso. O que você espera do outro? Quais são suas expectativas sobre o outro? Então a criança ali também a gente vai investigar. Que expectativas estão sobre essa criança, né? Que projeções são essas? Então são crianças que às vezes vêm com um pico de ansiedade muito grande porque essa criança está carregando uma carga que não é para ela carregar. Né? Essa criança está com uma sobrecarga ali emocional que ela não suporta. Ela é uma criança, né? Ela é uma criança, ela está em desenvolvimento, ela está em construção, ela tem o próprio universo dela, ela tem o próprio mundo dela que se manifesta também, e que às vezes esse mundo está sendo cortado pela projeção do pai sobre o filho. Né? Então a gente também trabalha um pouco disso. Então a psicoterapia infantil, ela vai. É um universo muito grande, né? Ela vai desde problemas escolares até problemas extremamente graves, como, por exemplo, um abuso. Né? Então, a gente, quanto psicóloga, a gente visita escola. Né? Eu sempre falo assim, olha, se essa criança faz qualquer tipo de esporte, ela faz 50 esportes, se for necessário, eu vou visitar os 50 esportes que ela faz para ver como é que ela se comporta ali. Faço visita escolar, sempre que é necessário, eu vou lá naquela escola, conversar com o professor, conversar com o coordenador, para saber como é que está a criança aqui naquela escola. Se ela faz um curso de música, bom, eu quero ver. Né? Então, a gente vai lá, a gente visita, a gente está o tempo todo com essa criança para realmente acompanhar, para a gente entender. Porque, de novo, o adulto, a gente consegue aqui, na conversa. A criança, a gente tem que ir ali na base da investigação mesmo, meio que um protocolo de detetive ali. Isso entra bastante também naquilo que você falou, poxa, vamos jogar né? Mas é porque é a forma que você tem de se aproximar, você conseguir tirar as coisas da pessoa, né? Coletar informações, você tem que se mostrar próximo. E próximo de uma criança, você vai falar como o William Bonner no Jornal Nacional, não tem jeito, tem que jogar um joguinho, fazer um negocinho. Muito legal. Pessoal, esse é o Papo 20, nós estamos chegando aqui, mais ou menos aí, deve estar uns 30 minutos de gravação. Estamos aqui com a doutora Ingrid Vitória, que é psicóloga, um papo excepcional. A gente está falando aí sobre saúde de crianças. Vamos entrar num assunto interessante, quero falar sobre saúde mental das mulheres também. E você pode seguir o nosso Instagram, do @papo20, lembrando sempre que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Você pode também seguir o da 20 Medical Offices, que é onde acontece esse podcast, e é o @20 Medical Office. Mas, doutor Marcos, eu sempre ouço você falar dessa 20 Medical Offices, o que é isso? A 20 Medical Offices é um cowork voltado para o atendimento na área da saúde. Então, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, todas as especialidades de saúde e bem-estar podem fazer o uso deste espaço para poder fazer o seu atendimento. Aqui são 20 salas de consultórios para atendimento geral, 3 para procedimento com maca que sobe e desce, Scarpec, e 4 salas voltadas principalmente para o atendimento na parte da psique humana. Então, psicanálise, psiquiatria, psicologia, que são salas mais introspectivas, tem uma decoração mais, como que eu posso dizer, aconchegante. Não que as outras salas não sejam, porque a 20 ela tem um tema voltado para o renascentismo. Então aqui tem obra de arte para tudo quanto é lugar que você vai, foto de obra do Michelangelo, só que esses consultórios especificamente, eles são mais voltados para a psique humana. Então, se você é psicólogo, psiquiatra ou qualquer outra área de especialidade médica com garbo e elegância e que está procurando um lugar que seja tão bom quanto a sua competência para atender aqui na região de São José dos Campos, 20 Medical Office. Se tiver com dificuldade para procurar, você pode acessar o QR Code que está aqui do lado direito da tela. Aparece o da 20, quando aparece um Vzinho em cima do QR Code, e o meu, que é reumato.marcos.moreira, também aparece em QR Code. Se você quiser me seguir, vou ficar extremamente lisonjeado. Não menos importante, na verdade, muito mais, nós temos também o @ da nossa caríssima Ingrid Vitória, que é o @IV, que é de Ingrid Vitória, .psicologia_, @iv.psicologia_, tá certo? Tá certíssimo. Maravilha. Bom, voltando no nosso tema que a gente estava falando aqui, uma coisa me surgiu que você falou sobre
o poder da mãe sobre o filho, que ela não quer perder, mas também tem uma questão relacionada com competição, né? Tem pais que tentam competir com os filhos. E você percebe isso? Como lidar com isso? Tem bastante desse assunto, né? Eu acho que o que não é a relação humana, às vezes, também é uma pura competição, né? Se a gente for pensar também com o sistema, às vezes, que a gente vive, é esse sistema muito voraz, né? Então, eu consumo para competir, eu estudo para competir, Sim. eu tô ali o tempo todo mostrando que eu sou o melhor consumidor de emoções, de personalidades, de existências, então eu tô ali sempre, né? Tem essa questão da competição, eu acho que eu ainda não peguei nenhum caso muito específico sobre isso, mas querendo ou não, aparece. Esses resquícios ali, né? Então, pais que competem com esses filhos. Às vezes o filho está indo muito bem ali em algum determinada matéria, então determinado assunto, e aí ele fala: como assim você está conseguindo fazer uma coisa que eu não conseguia? Então, como é que acontece isso? O uso do poder, né? Então, eu vou ali, eu uso um poder sobre esse meu filho, né? Eu coloco ali sobre ele uma autoridade, eu coloco ali sobre ele o meu ideal, o meu modo, que eu acho que é assim que é melhor, que ele vai caminhar. Então, por exemplo, uma criança que é ótima em matemática, aí ela tem um caminho dela bonitinho, seguindo na matemática, não sei o que e tal. Ela entendeu como que ela vive a matemática. Aí esse pai fala: não, peraí, como é que você tá fazendo uma coisa aqui melhor do que eu? Peraí, deixa eu te encaixar dentro do meu padrão, né? O que não é também a nossa sociedade se encaixa de padrão o tempo todo, né? E aí a questão, de novo, eu volto para o assunto da projeção. Então, a questão da competição, às vezes, está muito ligada a essa questão da projeção. Eu projeto ali sobre o meu filho alguma coisa que eu não dou conta e que eu espero que ele dê conta, uma coisa que eu não consegui, eu espero que ele consiga, então a gente compete, né? Isso também tem muitas vezes a ver em relação de mãe e filhas. Então, mães e filhas, acaba acontecendo muito isso. Então, às vezes, a mãe ali tem um assunto que não está bem resolvido, então ela cria essa filha de acordo com as expectativas dela. Tem muitos casos de mães de adolescentes, por exemplo, que elas se rebaixam à adolescência, digamos. Vou colocar a palavra se rebaixar para a gente entender, né? Sim. E aí elas começam, então, a usar ali o mesmo universo da adolescente para não, talvez, também, vamos colocar, perder essa filha para a adolescência, né? Então, como eu não quero perder esse meu filho, deixa eu entrar no universo dele e eu ficar ali no mesmo nível que ele e a gente... Não, a gente tem que... Os pais precisam entender uma angústia, né? Os filhos se separam, né? E eles se separam principalmente quando eles começam a ir para a escola, porque ali eles começam a ter outros ideais que não são mais os pais, são os professores, as tias, né? Então eles começam a construir o seu próprio universo. Então, às vezes, o que acontece nessas relações são pais que não estão preparados para a perda dos filhos, né? Então, não estão preparados para soltar esses passarinhos aí do ninho, né? Então, acontecem essas questões que é eu ter esse poder, né? Essa questão da onipotência. Então, a gente se torna seres onipotentes sobre o outro também. Entendido. Poxa, é impressionante mesmo, né? O universo da psique já é uma coisa interessante quando pega essa parte infantil. E aí, falando dessa parte de mães e tudo mais, e dessa questão de querer se juntar aí com o universo do filho, às vezes não é um papel que está tão relacionado a ela, me faz levar para aquela outra parte da sua demanda em consultório, que você falou que você recebe muitas mulheres e crianças. E nessa vivência de atender as mulheres, assim, de queixas principais que você tem, alterações mais convencionais, mais comuns que você percebe no dia a dia? Eu acho que a queixa principal da mulher sempre vai estar sempre muito voltada ao que ela é, né? Então, eu acho que está muito ali sempre num conflito. Então, a gente pode ter muito, assim, aparentemente para mim, aparece bastante essa questão, às vezes, assim... Bom, eu sou mulher. Primeiramente, o que é ser mulher? Né? Aí tem várias construções de mulher, tem sempre uma cobrança de que tipo de mulher eu tenho que ser, aí daqui a pouco... Pera, eu me tornei mãe. Que mãe que eu sou? Né? Quem que eu vou ser? Me casei, que esposa que eu sou? Quem eu sou? Então a mulher fica sempre ali naquela angústia de como que ela existe, porque sempre existe um padrão para ela ali, né, em cada fase da vida. O que é muito interessante, porque a mulher não precisa dessas coisas, né? A psicanálise vai dizer assim, olha, a mulher ela pode existir como ela quiser, né? Ela existe aonde ela quiser. Ela transita para onde ela quiser. Né? Então, ela faz o que ela quer. Então, às vezes, muitas das angústias que aparecem no consultório são, às vezes, mulheres com falta de ambição de vida.
né? Então, falta de pulsão de vida, falta ali do ânimo para viver. Porque às vezes acha que o seu papel está ali, a sua existência está pautada na maternidade e na vida de casada. Não, Certo. né? E às vezes as mais jovens também ficam assim, tá, e o que eu tenho que ser? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Então, a gente está sempre colocando a mulher dentro de um quadrado, né? Isso é interessante porque o meu TCC foi pautado muito nessa construção da identidade feminina na sociedade, né? A gente falou bastante, eu e mais outras colegas da faculdade, sobre a questão da hipersexualização da figura feminina também, né? Então, a gente fez um estudo, a gente fez uma pesquisa, a gente entrevistou várias meninas. Então, a gente está sempre ali colocada num rótulo, né? Então, se eu faço uma faculdade de engenharia, para eu ser bem aceita nessa profissão muito masculina, eu tenho que ser, às vezes, o mais sexualizada possível, né? Então, relatos, assim, de, às vezes, olha, o professor vai fazer uma apresentação e ele pede para as alunas irem de vestido preto e curto. Que isso? Né? Por quê? Porque existe essa questão da gente colocar a mulher sempre dentro de um recorte. Já que você está na engenharia, então, já que você quer fazer engenharia, então dá algo em troca. Né? O que é esse algo em troca? A atenção masculina que a gente pode propor, às vezes, né? Às vezes a mulher ela não consegue fazer um esporte porque tem sempre ali um uniforme, alguma coisa que está sempre rotulando ela dentro de uma caixinha. Então, eu acho que a maior angústia da mulher sempre vai ser essa mudança o tempo todo de caixinhas que ela precisa existir, né? Então, eu acho que meu maior papel, às vezes, quando eu atendo mulheres, é, de fato, desaliená-las desses padrões. Complexo, é um processo muito complexo, né? Porque a primeira alienação que às vezes a gente vive é o do padrão da mulher branca, loira, magra, modelo, né? Então a gente já cresce ali com esse padrão. A gente cresce alienadas a esse ideal e a gente reproduz esse ideal o tempo todo, né? Então a cada mulher que vai lá, alisa o cabelo e fica loira, nada contra as pessoas que fazem isso, desde que façam conscientes do que estão fazendo, faz porque gosta, por conta do seu desejo, porque está bancando o seu desejo. Mas às vezes a gente faz isso porque é assim que eu vou me sentir bonita, é assim que eu vou existir, é assim que eu vou estar ali. Então, acho que o maior ponto que às vezes eu trabalho com essas mulheres na clínica é a gente desalienar elas desses modos de existência que são colocados para nós o tempo todo. Então, a gente tem que existir assim. Então, se uma mulher ela é um pouco menos afeminada, já é um problema. Se ela é afeminada demais, outro problema. Se ela é magra demais, um problema. Se ela está acima do peso, um problema. Então, a gente está sempre ali falando para a mulher, olha, você nunca está no ideal esperado. Né? Então, é alienação, a gente se aliena o tempo todo. Né? Mulheres consumistas, né? O poder de consumo que foi dado às mulheres porque elas precisavam consumir, comprar e estar ali para elas serem aceitas na sociedade a partir do poder de consumo delas. Né? Então, a gente está ali o tempo todo. Então, conforme a sociedade vai se evoluindo, né, ela vai mostrando ali um novo recorte para as mulheres. Então, a gente está o tempo todo ali, bom, o que eu faço agora? Eu existo por onde? Eu vou fazer o quê? Né? E um dos métodos, por exemplo, que Lacan usava bastante era a arte, né? Então, Lacan, ele era clínico geral de um pintor, o Salvador Dalí. Ele era clínico geral do Salvador Dalí, então ele tinha ali a sua patotinha também ali na França, na época dos pintores e tal. Então, ele trabalhava muito através da arte, né? Lacan falava, olha, o que você enxerga na arte tem a ver com a sua percepção, né? Então, o pintor Salvador Dalí poderia ter pintado alguma coisa, mas o que eu enxergo através da arte do Salvador Dalí tem a ver aqui, com a minha angústia, com o meu ser, com as minhas projeções, com as minhas alienações. Então, a gente também pode usar, eu recomendo bastante livros para as mulheres que eu atendo, né? São livros que elas podem ali, através da arte, seja da poesia, seja da música, seja de filme, começarem a se desprender um pouco dessas alienações. Né? Inclusive, tem um livro maravilhoso que eu vou deixar aqui como recomendação, que é Mulheres que Correm com Lobos. Ele é um livro muito bom de uma psicanalista junguiana. Mulheres que correm com lobos? Com ou como lobos? Com lobos. Com os lobos. Entendi. É maravilhoso esse livro. E da mesma autora também tem A Ciranda das Mulheres Sábias. Ele já é um livro bem pequenininho, super rápido de ler, que é um livro ali que mostra para as mulheres, né? Esse livro da Ciranda das Mulheres Sábias, ela vai falar assim, olha, a gente tem tanto a velha sábia quanto a jovem dentro de nós. Né? O que ela quer dizer com isso? Ela fala assim, não há problema, né? O começo do livro ela fala assim, não há problema em você querer um príncipe encantado ou esperar o príncipe encantado. Só que você tem que entender que às vezes a salvação está na velhinha
que existe dentro de você, que é constituída pelas suas experiências, pelas experiências sociais de outras mulheres também, que é constituída uma sabedoria. Então, olha, você consegue dar conta, você consegue achar em si a solução para os seus problemas. E você, ao mesmo tempo, consegue ser essa jovem que pode dançar, que pode correr atrás dos sonhos, essa jovem que tem energia. Então, é um livro muito, muito bacana de se ler mesmo, para você, para as Ciranda das mulheres. Mulheres Sábias? Isso, a Ciranda das Mulheres Sábias, que ali é através dessa arte, né, através desses tipos, desses meios de comunicação, que a gente consegue trazer ali para essas mulheres um pouco de lucidez sobre quem elas são. Porque às vezes tem mulheres que estão angustiadas porque não conseguem viver os próprios sonhos, porque não conseguem Às viver os vezes deve próprios ter uma desejos. dificuldade até para definir o que é o sonho dela, o que é o Sim, desejo, né? sim. Então, Às vezes o desejo está muito. É o que eu falo sobre isso, né? Sobre o nosso desejo estar alienado ao outro, né? Então sempre vai existir um grande outro que vai ter um poder alienante muito grande sobre a gente, né? Vai existir um grande outro que vai estar o tempo todo falando, olha, é assim. Se você não faz isso, você está errado, né? E o quanto que a gente às vezes acaba recalcando muito dos nossos desejos, a gente acaba recalcando muito das nossas emoções. Então, recalcamento na psicanálise é quando a gente, como se a gente engolisse tudo aquilo que a gente sente, engole aquilo e esquece. Só que não esquece, né? Porque o inconsciente existe. sim, E como aí você o falou, inconsciente né? fica ali gritando, Perfeito. olha, tem alguma coisa aqui que você esqueceu, tem Uhum. alguma coisa que a gente não deu conta, né? Então o inconsciente vai sempre trazer ali. Então a gente, talvez através da leitura de livros, arte, música, o inconsciente também está comunicando muita coisa, Claro, né? sim. Então está ali comunicando um pouco também de que você pode expressar saúde, né? Você pode expressar sua liberdade. A revolução psiquiátrica no Brasil começou com isso, né? Através de uma mulher psiquiatra, Anise da Silveira, que ela falou assim: olha, o modo que vocês tratam as pessoas aqui não está correto. E ela trocava cartas com Gustav Jung, não sei se vocês já ouviram falar de Jung, e o Jung, ele trocava cartas com Freud, né? Ele teve um tempo ali que ele analisou Freud analisou eles, trocaram muitas ideias. Só que Jung saiu um pouquinho ali, ele foi para a psicologia, ele criou a psicanálise analítica, né? E aí, o que é a psicanálise analítica? Jung trabalha muito com essa questão de arte mesmo, desenho, arte-terapia, ele trabalha com isso. E aí a Anise falou, olha, a gente precisa tratar essas pessoas que estão aqui no Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro de outra maneira. Então ela começou através da arte, ela começou a curar esses pacientes através da arte, através de animais. Então ela levava o cachorrinho para poder ficar com eles ali. E eles começaram a ter melhoras, porque através da arte a gente acessa o nosso inconsciente, a gente conta a nossa história. E o que também não é a arte, os jogos das brincadeiras de psicoterapia infantil, Sim. né? Então as crianças ao desenharem, elas estão demonstrando ali o inconsciente delas pra gente, claro, né? Então elas contam história, elas contam quem elas são, elas contam as angústias dela. E as mulheres, essa é a questão, a gente desalienar elas desses padrões, dessas caixinhas, desses métodos angustiantes de ser mulher, né? Porque sempre vai existir para cada uma de nós um modo de ser mulher. A gente compreende de acordo com as mulheres que passaram pelas nossas vidas, pelo nosso modo de viver, pelo nosso contexto histórico, nosso contexto social, pelo país onde a gente nasceu, pelo bairro onde a gente nasceu, Sim. a gente se constitui mulher. Então, mulher é sempre uma questão de constituição. A gente se constitui mulher, a gente se torna mulher. A gente vai construindo quem a gente quer ser. Então, quando vem esse outro com um poder muito grande, fala para você ser mulher é isso, isso e isso, onde é que fica o desejo dela, né? Então, eu acho que esse é o meu maior assim papel, e algumas coisas também que aparecem para mim é justamente isso. É desalienar essas mulheres desses modos de poder que têm sobre quem elas são, e elas às vezes não conseguem reconhecer o desejo delas e aquilo que elas Às querem vezes fica ser, perdido. e que não anula a boa mãe que ela é, a boa esposa que Sim, ela é, a claro. boa profissional que ela é, porque a gente precisa colocar tudo isso em conjunto e falar, olha, tudo isso torna você, tudo isso te constitui, né? Então, é a gente ter esse papel ali de desalienar. Eu acho que a psicanálise lacaniana trabalha com isso, com a desalienação do sujeito. Esses dias eu estava vendo uma discussão, não vou lembrar onde, e nem vou fazer juízo de valor, para você se quiser, mas estava havendo até uma discussão sobre até que ponto está certo as mães falarem na volta a gente compra, né? E aí muitas mães se sentindo mal, né, por estarem replicando aquilo no dia a dia, e eu pensando assim,
e não fazendo mérito de lado de criança e de mãe, falei, poxa vida, mas que complicação, estão complicando até o na volta a gente compra, que era uma saída mais fácil para poder Uhum. né, fazer a vida correr, deve ser bastante complexo, moça, deve ser um negócio assim, devem haver histórias muito impressionantes assim no seu consultório, na sua vivência, né? Sim, tem bastante. Acho que cada um conta uma história, às vezes com semelhanças, mas com pontos de vistas diferentes, Sim. né. Eu vi uma frase que é até complexa de falar, né, todo ponto de vista é um ponto e todo ponto é a partida de uma vista, né. Então, a gente está ali sempre contando uma história a partir do ponto da qual a gente pisa, né. E eu Uhum. acho que por que a gente vai problematizar na volta a gente compra? Às vezes na volta a gente compra porque eu não tenho dinheiro. Exato. Às vezes na volta a gente não compra porque, de fato, você está de castigo. Uhum. Na volta a gente não compra porque não dá para comprar. Às vezes a volta a gente compra porque eu sou um pai negligente. Às vezes Uhum. na volta a gente compra É, por é muitas complexo razões. demais para É poder muito resumir complexo. A gente nisso, né? precisa entender o Concordo porquê que esse plenamente. discurso existe, Uhum. né? Então, bom, na volta a gente compra, para um é uma coisa, para outro é outro, Uhum. né? Então a gente não pode falar assim, olha, é isso, né? Vamos colocar aqui porque é isso aqui que funciona. Não, a gente tem que problematizar, né? Então, acho que eu também me tornei psicóloga por causa justamente dessa questão. Eu sempre questionei tudo, né? Por Uhum. quê? Né? Mas por quê? Qual a razão? Da onde vem? Né? Então, todo psicólogo ele é meio curioso, né? Isso é Então, se a bom, gente né? não for curioso, a gente não se torna Isso. psicólogo, né? Então, a gente tem que estar ali sempre na curiosidade para saber por que na volta a gente compra. Uhum. Para um paciente meu pode ter sido uma questão, para o outro é uma outra história totalmente diferente, porque cada um tem o ponto de vista da onde cada um pisa, né? Então vai contar ali uma história diferente. E essa questão feminina, como você falou, é muito presente em tudo. A gente teve episódio aqui, eu acho que você até viu a gravação sobre o aleitamento Uhum. materno, né? E o impacto que tem, às vezes, e isso é até interessante ser dito, que às vezes existe uma competição, uma rixa entre as próprias mulheres, sabe? Uma coisa assim, e acaba que ao invés de jogar a favor para fazer crescer, né, o movimento feminino, digamos assim, acaba havendo uma autodestruição praticamente, né? Deve ser Mas a complexo. sociedade coopera para isso, né, para Uhum. que a união feminina, digamos, seja desgastada o tempo todo, né. Uhum. Então sim, eu acho que, de novo, é um modo alienante de existir das mulheres, que se constituem as mulheres muito nesse modo alienante, né. A amamentação é um modo alienante, né. Uhum. Eu realmente escutei um pedacinho que fala sobre a Uhum. questão, às vezes: "Não, amamentar é assim, por que é assim?", né. Uhum. Às vezes cada mãe vai ter ali o seu jeito de amamentar e Exato. tal, então a gente já coloca: "Olha, se não tá amamentando desse jeito, você já tá falhando". Exato. Eu já boto ali a carga sobre essa mulher de que nem para amamentar o filho dela ela consegue, Uhum. né. Sim. Porque querendo ou não, quando uma mulher gesta, já vem 500 preocupações sobre como ela vai dar Claro, conta de uma sim. vida, Sim. né. Então eu tô ali também projetando, de novo, tudo é uma questão de projeção, o quanto eu acho que eu sei mais do que o outro sobre aquilo que ele Sim. vai fazer, Sim. né. Então acho que a gente vive muito essa sociedade de alienação através das nossas projeções, né. Eu até brinquei que eu fui assistir o Divertidamente, né, e tem uma Ai, cena ai. sobre essas questões das projeções. Eu falei: "Bom, quem escreveu isso aqui ou era psicólogo ou era psicanalista, né, É. quem fez esse filme". Porque fala justamente das projeções. Olha, então era um monte de neurôniozinho lá desenhando, aí saía no telão as projeções. Então são as expectativas, Poxa, que são legal. os ideais. Então é um filminho, assim, que para mim Divertidamente é genial, né, Eu e aí assisti ele um, não assisti explica o 2 ainda, mas assisti o não, é outro. genial. Ele explica bastante coisa das emoções, como é que a gente funciona. E ali, de modo simples, a gente entende como é que nós somos constituídos, né? Então, não tem como eu também querer que uma criança, ou uma mulher, ou até mesmo um homem, seja 100% feliz, né? Ele tem que experimentar a tristeza, a vergonha, o medo, o tédio, tem Uhum. que experimentar a ansiedade, saber como é que a gente controla ela, como é que a Sim. gente dá conta dela, como que a gente lida com ela. Então, eu acho que também um dos pontos que aparentemente apresenta-se muito nas psicoterapias infantis também é o uso da tecnologia, que está gigantesco, né. Então, de novo, que sociedade é essa, né, infantil que a gente está criando, que serão adultos que vão pisar numa infância voltada para as telas, numa infância voltada pra negligência de carinho, Uhum. negligência de amor, de Sim. atenção. O que que a Então, gente a está gente tem que construindo, né? cuidar daquilo que a gente pisa, principalmente das nossas crianças, tanto os meninos, principalmente quanto as meninas, porque a gente consegue desalienar elas desses futuros padrões que elas vão encontrar na adolescência e na Sim. vida adulta também. Muito interessante. Bom, esse é o Papo 20. Eu fico
chateado da gente estar encaminhando para o final do nosso assunto. É um assunto complexo. Eu sempre falo aqui nos episódios que a psique humana é uma coisa que me encanta bastante, até por viver essa parte da reumatologia. Na Reumato nós temos um acometimento maior no sexo feminino, muito por conta de questão de pressão, de rótulos e tudo mais. Óbvio, existem outras questões envolvidas, como genética, epigenética e outros hábitos, mas obviamente a parte psicossomática impera muito, e que bom que há pessoas como você que fazem esse tipo de abordagem. Eu vou chamar de desintoxicação, né? Mas é muito interessante, muito legal mesmo. Bom, se você gostou da conversa que a gente está tendo aqui, eu peço a você para curtir e compartilhar. Se ainda não fez, por favor, estiver lavando louça, dando banho no cachorro, conversando, sei lá, para um pouquinho, curte, compartilha, ajuda a gente a chegar com um conhecimento, com um conteúdo legal como esse ao máximo de pessoas possível. Lembre-se, você é o nosso maior e principal parceiro. Mais uma vez, esse é o Papo 20, nós gravamos aqui na 20 Medical Offices, um cowork voltado para profissionais de excelência na área de saúde e de bem-estar. Se você quiser acessar o @, da doutora, é @iv.psicologia_, @iv de Ingrid Vitória, que é o nome dela, @iv.psicologia_. Se você quiser acessar o meu, é @reumato.marcos.moreira, do nosso podcast, @papo20, e da 20 Medical Offices, @20 Medical Offices. Lembrando que o 20 é de Leonardo da Vinci, ou seja, VINCI. Doutora, como é costumeiro nos nossos episódios aqui, a gente sempre separa um pedacinho no final para que a pessoa fale sobre si. Então, vou pedir para você falar em aí não mais do que 2 minutos, para falar sobre você, quem é Ingrid Vitória. Aí você pode devagar, falar o que quiser. Bom, eu sou uma pessoa, acho que, como eu falei, muito curiosa, né, para ter feito psicologia. Então, uma pessoa que questiona bastante as coisas, vai sempre atrás dos porquês, né, isso acontece. Então, acho que eu sou uma pessoa muito curiosa. Meus amigos, eu acho que me descrevem bastante como uma pessoa intensa, então eu faço as coisas com bastante intensidade. Então, vou estar ali sempre, desde estar em relações de amizade, tanto profissionais, eu sempre vou fazer de uma maneira muito intensa as coisas, com bastante energia. Eu acho que, sobre mim, gosto bastante, já como falei, de idiomas aqui, né? Gosto bastante de arte, a arte sempre me encantou bastante desde pequena. Eu lembro que meu lugar favorito de ir era a Pinacoteca em São Paulo, então eu amava a Pinacoteca, né? Gosto de ir até hoje, é meu lugar favorito. Então eu sou essa pessoa muito curiosa, gosto bastante de artes, de animais, e gosto sempre de estar bem com a vida, né? Eu acho que tinha uma professora minha na faculdade que ela falava uma frase que eu acho que eu carrego para a vida, né? Gente feliz não enche o saco, né? Então, eu acho que se a gente é feliz, a gente não enche o nosso próprio saco e não enche também o do outro, né? Pode ser uma frase que você, nossa, a gente quando procura se tornar feliz, viver bem com a gente não perturba a nós mesmos, né? Então, eu acho que eu procuro ser feliz com quem eu sou. Também, no meu processo terapêutico, descobri que é cada vez mais quem sou eu e viver feliz. Muito bom. Muito bom mesmo. Espero que a doutora volte mais vezes para conversar. Tenho certeza que haverão outros episódios em que nós vamos poder escorrer mais. Bom, excelente a frase, gente feliz não enche o saco, mas eu sempre termino com uma frase aqui, então eu vou falar a minha também, embora fique aí o registro, né? Eu separei essa frase mais por conta dessa questão de autocobrança. Então, assim, a gente se cobra muito, a gente não pode errar, a gente não pode, tem que estar sempre certo, né? Meu Deus, o que pensarão se eu estiver errado? Então, essa frase vai para todo mundo, me boto nesse balaio aí de pessoas que se cobram muito. Essa frase é um brinde ao povo da Bolívia. Ela foi proferida por Ronald Reagan, que é ex-presidente dos Estados Unidos em 1982 ao visitar o Brasil. É isso. Valeu, galera. Esse foi o Papo 20. Nós voltamos todas as quintas-feiras às 8 horas com novos episódios. 8 horas da noite, 20 horas. É isso aí. Valeu, até a próxima. Tchau.